Bom dia, gente. Hoje a nossa aula vai ser sobre cultura. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre as culturas. Não vamos conceituar hoje o que é cultura. A gente vai deixar isso para uma próxima aula, talvez mais específica sobre o tema. Mas hoje a gente vai dar uma passeada, né? A gente subentendendo o que é cultura, a gente vai dar uma passeada pelas culturas que já nos formaram. Eu abro a atividade de hoje com o mesmo trecho que eu usei há umas atividades atrás para abrir o tema de colagem. E isso tem um motivo, porque é bom a gente relembrar que existem expressões que são naturalmente marginalizadas pelo que a gente chama de academia, ou, como vocês podem entender, os museus, as galerias de arte, as premiações, enfim, os locais que normalmente se encontram aquela arte formal que a gente estuda na escola, etc. Então, esses lugares aí, normalmente eles gostam de uma arte muito feita no molde certinho. E quando foge desse molde, ou quando não obedece molde nenhum, aí eles não gostam. E a gente falou de colagem para exemplificar quando eles utilizam moldes que não são aqueles que eles acham certo, né? Ou seja, quando você, um pintor, utiliza um molde que a academia não acha certo. Mas quando você não utiliza um molde nenhum para sua arte, quando você não pensa em nenhum movimento, em nenhum estilo, em nenhuma filosofia, você só está expressando um pensamento, expressando uma ideia, expressando a crença com arte. Pois é isso que a gente faz no nosso dia a dia toda hora. É isso que nossas mães fazem, que nossas avós fazem, que nossos pais, é isso que nosso vizinho faz, é isso que as pessoas que fazem artesanato, que fazem música, que fazem grafite, o que essas pessoas fazem é isso. Elas expressam, não é? Suas ideias, seus pensamentos, suas vontades com arte. Mas a gente não considera aquilo arte, justo porque existe uma coisa maior que não considera. Então hoje eu vou trazer para vocês a arte, exatamente a arte que existe em algumas culturas, né, indígenas e africanas. É interessante só a gente lembrar que são povos, né? Somos formados por povos. Normalmente a gente fala de três povos: os europeus, os africanos e os indígenas. Mas os europeus a gente sabe de cor, que são os portugueses. Mais pra frente a gente estuda um pouquinho mais, vê que tem francês no meio, que tem holandês no meio, tem alemão, tem italiano, tem praticamente um pouquinho de cada parte da Europa aqui no Brasil. Mas quando a gente vai pegar os outros dois, né? A gente trava. Quais são os povos que formam, por exemplo, da África? Da África a gente tem os Bantu, a gente tem os Yorubá, a gente tem os Kibunduma, tudo isso remanescentes, né? A gente tem conhecimento que eles nos formaram, remanescente do candomblé, né? Que mantém esses povos vivos em nossas memórias. Porque a maioria deles foi se perdendo na história. Então, a gente tem uma ligação muito forte com vários povos que a gente não sabe nem o nome. E esse desconhecimento vem justamente por um laço que foi rompido há muito tempo atrás. Mas para a gente não se prolongar sobre isso, hoje eu vou trazer para vocês algumas expressões artísticas de povos indígenas, especificamente os Tupiniquim e os Guarani Mbiá, não sei se pronunciar direito, e também de três povos africanos. Espero que vocês gostem da aula e eu vou estar passando aqui para vocês, então, um pouquinho sobre cada um. E vou estar deixando esse vídeo em uma playlist que tem alguns outros vídeos complementares que não são essenciais para se ver para responder as atividades, mas podem ajudar vocês a entenderem melhor o assunto, ok? Então, vamos estar começando. Primeiro, a gente vai falar dos Tupiniquim e os seus grafismos. Então, gente, lembrando lá atrás que a gente falou rapidinho sobre grafismos, quando a gente estava falando sobre linhas. E os grafismos são basicamente expressões
que elas tendem a ser abstratas, ou seja, que não utilizam do figurativismo em suas composições. Elas normalmente representam ideias, sentimentos, sensações, principalmente utilizando padrões de formas geométricas, ok? Os tupiniquim, eles também utilizam, além dos grafismos, nas suas expressões culturais, as cores. Por exemplo, a cor preta, que significa paz e harmonia em sua cultura, e a cor vermelha, que eles utilizam muito para representar o sangue do seu povo. E essa cor vermelha é extraída da semente do urucum. Então, é bem interessante a gente ver essa situação dentro da etnia tupiniquim e nos seus grafismos. Os Guarani ou Guarani MBA, eles também, por sua vez, utilizam do grafismo nas suas composições culturais diárias, dos mais diversos significados. Muitos desenhos, eles não são somente ornamentações, não são somente enfeites, decorações, mas eles também possuem significados e podem até determinar status social da pessoa dentro da sociedade guarani. A gente pode observar que o grafismo deles é muito mais marcado por formas geométricas, porque além da utilização já usual das linhas retas e dos ângulos, a gente pode observar também bissetrizes e algumas relações um pouco mais complexas quando se trata de geometria. É muito interessante pensar que eles fazem isso à mão, fazem isso de cabeça, sem nenhum tipo de instrumento ou algum tipo de medidor técnico. É algo realmente surpreendente. Agora, eles não se resumem somente a os grafismos que eles fazem, como também nenhum povo se resume a isso, tampouco os tupiniquim. Mas uma expressão deles que também utiliza muito da geometria é a cestaria, ou seja, a arte de fazer cestas. E a gente pode observar que fica escancarado a relação geométrica na hora de você tecer essas obras de arte, não é, gente? Olhe só como vários retângulos vão formando uma cesta. E você pensar que os Guarani aprendem isso desde criancinha e fazem com exímio só e uma facilidade gigantesca uma espécie tão complexa de artesanato. Vindos da África, a gente pode falar dos Bamileques, com a sua máscara de elefante. Esses povos que ocupam regiões de Camarões, na África, eles têm no elefante, assim como eles também têm nos leopardos e búfalos, uma imagem de poder, e especificamente poder político. Então, essas máscaras do elefante, muito interessantes, que tem esse jeito meio estranho, longo, elas servem então como um símbolo de poder. Acompanhadas com elas, vinham também uma túnica feita de tecido resistente, tingido de índigo, enfeitado com pele de macaco, coletes de contas e cintos. Ou seja, no contexto geral, certamente devia dar um visual bem bonito. Então você pode perceber que no próprio enfeite dela, nós vemos formas geométricas e no próprio formato dela também, uma mistura talvez de um cilindro com dois círculos, um de um lado, outro do outro, e também mais dois círculos formando os olhos. Olha só que interessante. Por sua vez, os Bobo, eles já vivem na região de Burkina Faso e são divididos em subgrupos, que são os Bobofing, Mandaré, Gbé e Boa, ou Ouli. Eles têm culturas artísticas particulares de cada um, contudo, tem vários pontos em comuns umas com as outras, certo? Uma das particularidades desses povos é a questão das máscara-placa, que tem esse nome justamente por ser basicamente uma placa que sobe na vertical. Olha só que interessante.
essas placas, normalmente, as máscaras nessas culturas têm um significado de serem um intermédio entre o reino dos homens e o reino da natureza, um mundo cultural e um mundo selvagem. Essas máscaras elas estão representando muitos elementos naturais, como a terra e a água, e também vocês podem perceber representações de animais, como por exemplo a coruja, que é um pássaro que teria a função de afastar os maus espíritos. E você também percebe pendendo por cima dessa cabeça, vindo de cima dessa cabeça, um bico em forma de gancho que lembra o calau grande. Ou seja, você tem várias referências naturais, né, à natureza dentro dessa máscara que é visivelmente geometrizada. Você percebe não só porque ela abstrai, né, torna em abstração vários elementos da natureza, como também ela faz de uma maneira bem caricata, por assim dizer, os animais que ela representa, inclusive fazendo da girafa uma grande cabeça oval. E além do mais, a gente pode observar que as representações das fases lunares, com a lua cheia ou nova, a lua nova representada na base e a lua minguante representada lá no topo, minguante ou crescente. E a gente também tem o povo Dogon, que vive nas regiões do sudeste do Mali. Eles são muito conhecidos pelas máscaras Kanaga. Essas máscaras que fazem alusão a um pássaro mítico chamado Komolotebo. Disse de uma lenda em que um caçador matou um desses pássaros e tendo sido o primeiro a produzir a máscara como um trunfo da sua conquista. Olha só, a máscara então faz referências tanto na sua cor quanto no seu formato ao pássaro Komolotebo. Olhe que interessante, que bonito sai esse resultado. Como você pode estar observando também, o povo Dogon é realmente um grande produtor de máscaras. Bem bonito tudo o que esse povo faz. E agora vamos falar um pouquinho sobre a atividade. Bom, vou dar uma conferida aqui com vocês nas questões, mas eu já adianto, não é nada demais, eu só vou lhes aconselhar em como responder. Primeiro, você conseguiu identificar as formas geométricas nas artes nativas aqui apresentadas? Escolha uma das expressões artísticas e diga quais formas geométricas predominam nela. Vocês vão escolher uma dessas obras, não obras especificamente, mas vocês vão pegar, por exemplo, se quiserem pegar o grafismo indígena, né, que não se trata de uma obra específica, mas de uma tradição. Mas você vai pegar uma dessas expressões e vai indicar qual é a forma geométrica que mais predomina. Se são quadrados, quadriláteros, são triângulos, enfim, a forma que vocês conseguirem identificar, círculos, etc. Segundo, os textos apresentados apresentam diferenças entre a etnia Guarani-Mibiá e a etnia Tupiniquim sobre o uso da cor vermelha. Qual é essa diferença? Bom, eu já apresento no vídeo qual é a utilização da cor vermelha pela etnia Tupiniquim. E tá no texto tanto qual é a utilização pela etnia Tupiniquim quanto a utilização pela etnia Guarani. Vocês vão ver uma diferença, né? Então, indiquem essa diferença, leiam o texto e vejam qual é essa diferença e mostrem para mim aí na questão, ok? Terceiro, sobre a máscara de elefante Mabilek, responda. Por que você acha que os reis Mabilek escolhiam o elefante como símbolo de poder? Particular total. Se essa máscara não representasse o elefante, quais outros animais importantes para os povos de Camarões ela poderia representar, de acordo com o texto? Então isso aí tá no texto, eu falo aqui no vídeo, você só precisa prestar atenção, né, quando você for ler, então fique de olho. E quarto, relacione os povos abaixo com suas respectivas expressões culturais. Então vocês vão ver as máscaras de um lado e os povos de outro. Aí eu restringi aos 3 povos africanos que eu coloco aqui, exponho, né?
E aí depois de você fazer isso, você vai ter que explicar cada uma delas, o que é que significa essas máscaras. Eu faço isso no vídeo já, mas isso também tá no texto que vocês têm em mãos, ok? Então vocês vão ter que explicar o que é a máscara placa-bobo, o que é a máscara dos elefantes, o que é a máscara Kanaga, enfim, vão ter que explicar o que é que elas significam para esses povos que as criaram, ok? Aí o quinto para a próxima aula vai ser uma reflexão. Você conhecia alguma dessas expressões artísticas antes? Porque não são divulgadas devidamente, onde você pode ter acesso a elas, enfim. Eu acho que está bem claro esse quinto, mas qualquer dúvida vocês podem estar perguntando para mim. O que é que eu quero que vocês nesse quinto, só para dar uma resumida? Que vocês reflitam no porquê que os meios de divulgação cultural eles normalmente se restringem a falar de cultura europeia e esquecem das culturas africanas e principalmente das culturas indígenas. Tudo bem? É a gente pensar bem por que será que acontece isso e ver se existem lugares no mundo, óbvio que existem, mas na internet, quais são esses lugares que a gente consegue ter acesso com facilidade a essas obras, ok? Então é isso aí. Qualquer dúvida vocês podem estar me contatando. Espero que vocês consigam levar de boa a aula, consigam ter acompanhado o vídeo direitinho e que respondam bem as questões, certo? Podem falar comigo qualquer coisinha e boa sorte.